E aí, pessoal, tudo bem? Vamos falar aqui de uma coisa, uma ferramenta do futebol que eu gosto. Muita gente acha que eu gosto mais do que eu gosto, porque basicamente eu uso óculos e sou descendente de oriental, então as pessoas acham que eu gosto muito disso. Mas eu gosto, nem tanto quanto acham, né? E eu uso muito para as transmissões de beisebol que eu faço, nem tanto para as transmissões de futebol. Eu uso um pouco, mas vou com um pouco de cuidado ali, porque às vezes é um pouco demais. Que são as estatísticas. Né? As estatísticas estão crescendo muito no futebol, existem análises muito avançadas, há aplicativos, sites que fazem acompanhamento do jogo em tempo real, que tem muitas estatísticas sobre o que está acontecendo no campo, mas muitas delas a gente ainda não vê em transmissões de futebol, inclusive nas minhas. Vez ou outra eu tento falar alguma coisa um pouco diferente, mas eu admito que às vezes eu me seguro, porque justamente algumas não são tão consagradas assim e podem gerar algum estranhamento por parte do público, então acho que pode ficar meio pedante ali, então às vezes eu até seguro. Mas eu acho que é uma coisa que poderia ser usado mais. Então aqui eu vou fazer esse vídeo sobre 5 estatísticas que eu acho que deveriam ser mais utilizadas no futebol. São estatísticas, muitas delas já existem, algumas você até nem encontra esse dado, algumas estão nesses aplicativos, sites ali de acompanhamento em tempo real, algumas delas você encontra lá, algumas não, mas empresas especializadas em fazer esses levantamentos têm esses números, só que às vezes é um serviço pago, e às vezes ou então um serviço que às vezes os clubes, os departamentos de inteligência dos clubes fazem. Mas eu gostaria mais que eles fossem a público, porque eu acho que eles explicariam mais o futebol de hoje, ou ajudariam a explicar mais o futebol de hoje do que as estatísticas que a gente usa mais no dia a dia. O que a gente usa muito no dia a dia? Posse de bola, a gente usa muito no dia a dia percentual de acerto de passes, a gente usa muito finalizações certas, desarmes, né? Essas mais simples assim que o público já se acostumou a ver. Mas às vezes elas já não são suficientes para explicar o jogo e a gente tem informações para falar mais. Na verdade, acho que poderia fazer uma lista de 15, 20, 30 estatísticas muito interessantes que ajudam a explicar muito o jogo e não são tão utilizadas. Mas eu também entendo que assim, você pegar todas essas 30, digamos, e bota no meio de uma transmissão de futebol na televisão, ou de uma análise num programa de debate, ou num vídeo aqui no canal aqui falando disso, pode ficar um pouco demais também. É muita informação nova de uma vez só. Então eu vou pegar só 5 ali que eu acho que seriam mais fáceis, talvez o público até entendesse um pouco. E eu acho que ajudaria muito a destrinchar o que é o futebol de hoje. Tá? Então vamos lá. Na verdade eu falei 5, mas na verdade são 3 estatísticas diretas e mais 2 que são conceitos, que tem algumas estatísticas dentro desses conceitos. Tá? Primeira estatística que eu colocaria mais na roda. Perda de posse de bola. Aí não é uma estatística do time como um todo. Acho que ela seria mais útil do jogador. A estatística do time de perda de posse de bola, você vai ter ela ali numa soma de passes errados com desarmes do adversário, né? Porque muitas das vezes que você perde a bola é porque você errou um passe ou foi desarmado. Finalizações erradas, ou finalização que vira tiro de meta, ou que vai na mão do goleiro, isso não conta, porque no final das contas você completou a ação ofensiva. Você pode ter completado mal, mas você completou. Agora, quantas vezes você perdeu a posse de bola? Para um time como um todo, é interessante, mas acho que seria mais interessante ainda por jogador, porque isso mostraria como muito jogador às vezes trava o seu time. E você torcedor de futebol, tá vendo o vídeo aqui, você já não parou para pensar que, caramba, toda hora que a bola cai no pé do fulano, o fulano faz besteira e perde a bola. O fulano é desarmado, o fulano fica enrolando com a bola no pé e é desarmado, ou o fulano vai lá e vai dar um passe errado. A jogada, sempre que passa pelo fulano, ela para, ela não desenvolve, né? Então, trazer mais à tona essa estatística de perda de posse de bola vai mostrar como um time não consegue, um jogador principalmente não consegue fazer com que o jogo dele flua, e que às vezes ele aparece muito no jogo, mas sempre acho que a jogada para no pé dele, a jogada acaba. E isso é muito importante para mostrar como esse jogador, por exemplo, atrapalha o seu time.
né? E essa estatística é fácil, tem para ver nesses sites ali, existe esse número aí, não é difícil encontrar. Mas poderia aparecer mais. Fulano de tal perdeu bola tantas vezes. O turnover, a gente não... No basquete tem muito isso. Quanto turnover o fulano de tal teve no jogo? É o turnover, né? É um passe errado ou que ele foi roubado. Roubaram a bola dele. Acho que isso daí podia aparecer mais para mostrar como um determinado jogador, por exemplo, como um determinado jogador faz o jogo fluir, a bola nunca morre no pé dele, e depois eu até falo alguma coisa, mas o zagueiro, depois eu até falo disso, tá? Mas mostrar como a bola eventualmente nunca morre no pé de um jogador, ou morre muito poucas vezes, e como num pé de outro ela morre muitas vezes. E essa estatística você pode até pegar em relação ao número absoluto de perda de posse, ou então ao número proporcional. Quantas vezes que a bola, quantas participações daquele jogador terminaram no pé dele? Né? Quantas vezes ele conseguiu fazer com que a jogada continuasse e quantas vezes a ação morreu no pé dele. Isso pode ser uma coisa interessante, que acho que diria muito. E você que está vendo aí o vídeo, certamente tem jogador do seu time que você já ficou xingando por causa disso, não tem? Não tem? Escreve aqui nos comentários ali, para quem você torce, que jogador você acha que faz isso no seu time atual ou fazia isso e te irritava muito, tá? Outra estatística que eu colocaria de finalizações geradas. Assim, é uma soma, na verdade, seria basicamente assim, participação na jogada que teve uma finalização. Das jogadas em que um time finalizou, independentemente de ter finalizado certo ou finalizado errado, mas o time conseguiu criar uma situação em que algum jogador se viu em condição de chutar a gol. Quantas vezes cada jogador participou desse tipo de jogada? Porque a gente se foca muito na assistência. E a assistência ela é importante, mas ela é parcial. Ela só cuida quem dá o passe final. Ou seja, ela pega ou aquele meia, que é aquele meia que tenta arrumar a bola para o companheiro, ou, de repente, por exemplo, um lateral que vai e cruza na área para alguém desviar. Ela não pega quem participou de toda aquela jogada. E muitas vezes tem jogadores que têm uma importância fundamental na criação de jogada do time, mas tem esse número de assistências baixo. Porque, na verdade, ele constrói toda a jogada, mas ele não dá o último passe. Né? Para mim, daí isso poderia tem a pré-assistência, que é a pré-assistência é o passe anterior ao da assistência. Né? Quem passou a bola para o cara que fez a assistência. Essa é a pré-assistência. Mas eu somaria essa pré-assistência, eu faria até uma coisa mais ampla, como participação nas jogadas. Então, por exemplo, no momento em que o time passou do seu meio de campo ou chegou no terço de ataque, né, no terço final do campo, que jogadores tocam na bola na jogada assim que tem finalização. Porque esse jogador, de alguma forma, a participação dele, por mais que pareça irrelevante naquele momento, ele fez com que ele ajudou a participar de uma jogada que teve uma finalização. A partir disso, a gente veria números, muitos jogadores participando das jogadas, a gente conseguiria ver que, por exemplo, quem tem uma contribuição muito grande nas jogadas. Percebe que, por exemplo, 10 vezes tem dois volantes, dois meias, e os dois têm assistências meio baixas ali, mas você percebe que várias jogadas de finalização passaram no pé de um e não passaram no pé do outro, ou poucas passaram no pé do outro. Você percebe, não, esse cara aqui ele é mais produtivo, a jogada que passa no pé dele, ele acaba fazendo com que a jogada, ele abre o jogo para o lado certo e a jogada acaba se desenvolvendo mais. Então, isso poderia ser acrescentado. O Liverpool, e eu fiz um vídeo aqui falando como o Liverpool é um dos grandes clubes da Europa, é um dos que mais utiliza estatísticas para avaliação dos seus jogadores, tudo. Tem uma estatística que eles usam, mas é um segredo industrial deles, né? O departamento de inteligência do Liverpool criou esse número, desenvolveu isso. Então é uma coisa própria dele. Mas que é um pouco esse espírito. Eles conseguem avaliar o quanto cada jogador, sempre que ele toca na bola, o quanto a participação dele em cada jogada ajudou ou atrapalhou o Liverpool a conseguir uma finalização. Então é mais ou menos isso. Só que o Liverpool ele mede também o quanto atrapalha, tudo isso é um pouco mais difícil para quem está à distância e não tem o algoritmo dele. Uma coisa mais simples seria simplesmente contar. Houve uma finalização, que jogadores tocaram na bola,
a partir do terço ofensivo de campo ou a partir do meio de campo até que essa finalização surgisse. Daí você vai ver muito volante que às vezes é importante, porque quando é um volante que ajuda e outro volante que não faz nada. Né? No final das contas, os dois têm assistências baixas, mas um dos volantes foi muito mais participativo. A outra coisa que eu faria, daí é uma estatística para medir melhor a posse de bola. A posse de bola no terço ofensivo. A estatística muito comum de posse de bola é um número absoluto. Mas talvez fosse interessante colocar o quanto disso é no seu campo de ataque, porque o quanto você usa a posse de bola para ficar em cima do adversário e não fica tocando a bola no meio de campo. Porque quando você tem a posse de bola muito grande, 65%, 70%, mas você tem ela muito no meio de campo, significa que você não tem penetração com essa posse de bola. Você só fica o adversário de uma cercada ali e você não consegue entrar. Então, o quanto da posse de bola é no terço ofensivo de campo, ou seja, o quanto você está conseguindo se aproximar do gol adversário, mesmo que eventualmente não consiga finalização. Então essas três não são difíceis de fazer, muitas já estão disponíveis nesses sites, eu acho que elas poderiam ser mais utilizadas, ser mais faladas e mais popularizadas. Daí outras duas que eu faria, não é bem um número ali, né? Mas é um conceito, dois conceitos que é muito utilizado, um deles é muito utilizado no beisebol, e o outro está crescendo muito no futebol entre analistas que é um pouco mais profundos ali. O primeiro é fazer a comparação de números dos jogadores de acordo com outros jogadores que tenham a mesma posição ou a mesma função dele no campo, naquele campeonato. Por exemplo, eu falei aqui, se você for fazer uma estatística ali, um levantamento, um ranking dos jogadores com o maior percentual de passes certos num jogo, é bem possível que os líderes sejam os zagueiros. Agora, com essa coisa de marcar a saída de bola, isso já ficou um pouco menos. Mas zagueiros sempre tiveram um número de acertos de passes muito altos. Por quê? Porque o zagueiro recebe do goleiro, toca para outro zagueiro, recebe de volta, toca para o lateral, e daí o lateral ou toca para o volante, e daí o volante ou o lateral que tratam de ir com o time para frente. Zagueiro erra pouco passe por causa disso, são passes mais fáceis normalmente. Agora nem tanto, por causa dessas marcações de saída de bola. Então, acho que faz sentido você... o melhor passador de bola é o zagueiro tal. Não é. Então você tem que comparar, por exemplo, a quantidade de acerto de posse de bola de um volante com outros volantes. Por quê? Porque eles estão na mesma faixa do campo, então eles têm o mesmo nível o mesmo de desafio. O mesmo desafio de ter que dar um passe com um nível de dificuldade mais ou menos parecido e ter um nível de marcação em cima dele também mais ou menos parecido. Então, você pegar as estatísticas, isso vale para todas, finalizações. Você não vai querer comparar a quantidade de finalizações de um centroavante com a de um ponta, ou com a de um meia ofensivo. Ainda que todos eles sejam jogadores que, de alguma maneira, se tiver, tem que participar em ações de gols e tem que fazer gols, é óbvio que o centroavante vai ter uma obrigação um pouco maior. Então, se ele tem mais finalizações, isso é meio óbvio. Então, comparar centroavante com centroavante, ponta com ponta, meio ofensivo com meio ofensivo. Claro que, mas certos clubes é meio assim, meio assado. É uma aproximação. Você quase nunca você vai ter dois jogadores que sejam espelhos perfeitos, que sejam exatamente a mesma coisa, fazem as mesmas funções em volta de times com o mesmo contexto. É muito difícil. De qualquer maneira, você aproxima os jogadores dentro de categorias mais próximas. Isso vale, então, acerto de posse de bola, desarmes, no caso de jogadores de defesa, ou até jogador de ataque, você está querendo ver a participação do jogador ali, né, o quanto ele contribui, finalizações, assistências, compara jogador com um jogador parecido com ele nos outros times, aí você tem noção do quanto ele está sendo produtivo dentro da realidade total do campeonato ou da temporada como um todo. Né? E a última que eu ia falar, também é um conceito que tem crescido mais no futebol e acho que poderia ser mais utilizado, que é a expectativa. A expectativa de gols, a expectativa de assistências, a expectativa de defesas, por exemplo. O que é essa expectativa? Que é uma coisa que é um pouco mais difícil de entender. A expectativa de gols é quantos gols esse jogador deveria ter feito no campeonato, considerando as situações que ele teve para isso.
a expectativa de defesas, quantas defesas esse goleiro, de gols sofridos, quantos goleiros você imaginaria que ele sofreria de acordo com as finalizações que ele teve contra ele. A expectativa de assistências, quantas assistências você acha que o jogador poderia ter dado de acordo com as circunstâncias que se apresentaram para ele no jogo, durante uma temporada. Como é que eles medem isso? Por exemplo, se você tem um jogador que ele tenta uma finalização que é até justificada, de repente a ação foi para isso, mas ele tem um chute de fora da área que está meio marcado ali, a expectativa de gols daquele chute não é grande. Agora, se ele tem um lance na cara do gol, só ele e o goleiro, a expectativa de gol ali é maior. Não é a expectativa de gol de 1, porque de 1 é quando a bola entra, né? Você não é assim, nunca vai ser de 1, você sempre vai ter uma margem de erro. Mas assim, você vai chegar num lance em que a expectativa de gol daquele lance é 0,9. Você vai ter uma outra finalização que a expectativa daquela bola entrar é 0,3. Né? Daí você vai somando, ao longo do campeonato você vê, olha, somando todas as finalizações que esse cara teve, a expectativa é que ele teria feito 10 gols. Daí você vê que ele fez 12. Então, quer dizer, ele fez gols em situações não muito prováveis. Então ele conseguiu tirar coelhos da cartola, ele finaliza muito bem. Jogadas em que outros jogadores normalmente não fariam aquele gol, ele fez. E vale o contrário, se ele tem uma expectativa de gols mais alta do que o número de gols que ele realmente tem, é porque ele andou desperdiçando muito gol que ele não deveria. Então esse é um número que eu acho que seria interessante contar para mostrar, primeiro, o quanto... Porque às vezes reclama que um jogador, um centroavante, um atacante tem pouco gol, só que daí você vai ver a expectativa de gols dele é baixa. Por quê? Porque às vezes ele não recebeu tantas bolas em condições para essa finalização. Então, você pode avaliar que tanto ele está se precipitando ou quanto o time não está deixando ele numa situação adequada para fazer aquele gol. Isso vale para o goleiro. Se o goleiro tem uma expectativa de gol alta, é porque a defesa dele está deixando os adversários finalizarem do jeito que bem entendem. Né? E então os adversários toda hora, não, essa chance de gol é 0,9 para fazer. O cara está na cara do gol toda hora. Né? E esse chute é 0,9, aquele lá é 0,8, que os caras estão na cara do gol toda hora. E o goleiro está defendendo. Daí o goleiro está... Então, assim, fala, pô, esse goleiro é bom. Esse goleiro salva umas bolas que deveriam entrar. Enquanto isso, outros podem ter um monte de defesa e de tudo bola na mão dele. Chute lá do meio da rua, porque às vezes a defesa fechou bem, daí o adversário chuta de qualquer jeito, e daí a bola desvia, alguém vai na mão dele, alguma coisa assim. Então você pode avaliar o quanto um goleiro está salvando um time, e nisso você até pode avaliar também se a expectativa de gols de um time é baixa em relação ao número de finalizações sofridas, é porque talvez a defesa esteja fazendo um bom trabalho e evitando finalizações em boas condições, né, fazendo com que o adversário finalize em situações meio precárias. Então, acho que essa expectativa de gols, expectativa de assistências, é um conceito bem interessante, porque a gente consegue ver o quanto a gente pode realmente julgar um jogador pelo número dele. Você não está jogando o número absoluto, você está jogando também o número absoluto dentro do contexto em que esse número se produziu. Né? Dentro do contexto de ele teve que salvar o time, ou ele sabotou o time assim, sabotou a partida do time fazendo besteira, errando numa jogada que era fácil teoricamente. Então, esse tipo de número dá para avançar mais. Já é medido, tá? A expectativa de gols já existe, de expectativa de gols sofridos também já existem, por exemplo. Então, tudo isso dá para medir. E, por exemplo, quando tem aquela estatística grandes chances criadas, às vezes um time faz 3 gols num jogo e teve 2 grandes chances criadas. Como assim? É porque um dos gols não foi uma grande chance. Um dos gols foi um chute com a expectativa de gol baixa, mas o cara acertou. De repente o cara chuta lá da intermediária, um canudo que entra no ângulo, a expectativa de gol daquele lance não é alta, não é uma grande chance criada, porque o cara fazer um chute lá do meio da rua não é normal a bola entrar, mas o cara tirou um coelho da cartola, o cara foi lá e meteu no ângulo e daí fez um golaço. Então daí você fala, não, esse cara aqui, então o time não teve um dos gols não veio numa grande chance, mas saiu o gol, mérito do cara, fez um gol num lance de expectativa de gol baixa. Então acho que isso poderia ser mais usado. Eu acho que ajudaria a gente a dar números mais relevantes quando for jogar as estatísticas numa transmissão. Eu até entendo que algumas delas, esse é um conceito que precisa ainda ser mais
enraizado, o que fazer o público entender melhor o que eles significam, tudo. Mas, de verdade, eu acho que um trabalho de disseminação de números como esses, e tem vários outros, tá? Ajudariam a explicar melhor o jogo, a entender melhor a participação de determinados jogadores numa partida. Porque os números que a gente tem hoje são muito superficiais e não retratam completamente o desempenho de um time e acaba fazendo com que alguns jogadores pareçam melhores do que são e outros pareçam piores do que são. Tá bom? Mas é isso, então, se gostou do vídeo, dá joinha, não gostou? Se inscreve no canal, clica no sininho para receber notificação. Escreve aqui embaixo o que vocês acham, tá bom? Tchau, tchau.